Fala aí, sexto ano, tranquilidade? Na paz? Como é que vocês estão? Né? Aquela perguntinha de sempre, está todo mundo bem? Torcendo para que sim. Então, vou chegar aí para mais um vídeo aí bem, sei lá, vai ser um pouco diferente. Dei uma ideia doida aqui e eu vou fazer um experimento meio louco para ver se vocês vão entender o processo dessa parte da matéria. Eu estou na página 239. O vídeo da semana passada a gente falou sobre as formas do relevo submarino e litorâneo. Então só o formato. Então, a gente está falando de forma da superfície. A gente começou com a continental, litorânea, chegou na submarina, vimos as formas. Aí o livro está trazendo a gente agora para outro tipo de forma da superfície. Solo. Aí tu fala, solo? Solo de guitarra? O cara, não. Solo. Chão. O chão de uma maneira diferente. Lá no começo dessa pandemia doida, eu postei um vídeo mostrando a minha coleção de pedrinhas. Não posso falar pedrinha, né? Lembra que isso é mineral, isso é rocha. Aqui eu tenho um exemplo de um granito metamorfizado, que é enfim, é uma rocha esquisita, uma rocha bem velha. E outra que é um basalto, uma rocha vulcânica que também é bem velha. Tu vê, essa rocha ela tá lisinha. Será que eu passei e fiquei fazendo carinho nela? Não. Essa rocha ela ficou muito tempo no fundo de um rio, é um seixo de rio. A água foi modelando ela para ela ficar nesse formato. Porque quando tu olha uma rocha quebrada, uma pedra, né, bem grosseiramente falando, ela é toda zoada, ela é toda quebradinha, não tem um formato agradável, vai te arranhar se você passar a mão. Essa não, passa aqui, ó, lisinha, gostosinha. Meus bebês. Essas duas rochas, elas passaram por um processo de intemperismo. A gente viu isso no começo do ano. Água mole, rocha dura, tanto bate até que dissolve. E aí, senhores, se eu pego essas duas rochas e vejo que elas foram alisadas pela água passando por elas ao longo de um rio, eu vou pensar, mas quanto tempo isso durou? Quanto tempo levou para ela ficar assim? Leva bastante tempo. Se eu boto essa pequena pedrinha, né? Ela é pesadinha, numa bacia com água, quanto tempo a água vai levar para dissolver isso aqui? Maluco, isso é duro pra caraca. Isso é velho, isso tem milhões de anos, é uma rocha bem antiga. Essa rochinha, se ela ficar exposta na paisagem, tô lá, penso num pão de açúcar, essa rocha é muito parecida com a rocha que acompanha o pão de açúcar. Ou essa, o basalto, né? Ela é diferente, ela é o magma solidificado. E deixo ela em cima do meu murinho ali. Quanto tempo a chuva, o sol batendo, vai fazer o processo do intemperismo? Vai levar um tempão. E aí, no trecho que a gente está da matéria, o que tem a ver isso com solo? Isso aqui não é solo, isso aqui é rocha. O solo é a terrinha da plantinha, cara. É onde as plantas fixam as suas raízes. O solo é uma das paradas mais fundamentais para a nossa vida. Sem ele a gente não conseguiria sobreviver. Por quê, professor? Se eu penso que eu sou carnívoro, como carne, eu como herbívoros, que comem grama. Se eu não tenho solo, a grama não cresce, o herbívoro não come, eu estou ferrado. Então, fica claro você perceber que a existência do solo desenvolveu a vegetação que proporcionou uma fauna nos continentes. É a partir do momento que a gente tem as plantas nos continentes na evolução da Terra que a gente passa a ter os animais saindo do mar com a capacidade de se sustentar por causa da vegetação. Consegue comer, se alimentar, ver os nutrientes que estão no solo servindo para a existência dessa cobertura vegetal. Cara, que doido. Tô indo lá no passado, tô voltando, tô com 2 pedras na mão. Solo. Esse solo ele vai ser formado então ao longo desse tempo todo, algo que é fundamental para a gente, com um processo que eu vou tentar viajar com vocês. Existem 2. O que eu vou fazer aqui é o solo transportado. Eu tô aqui com o meu saleiro do meu lado, sal, para servir
de sedimento. Porque quando a água, o vento, os animais ficam passando nessa rocha, ela vai soltando o seu pozinho, que aí eu vou representar como salzinho. Olha que bonitinho, um salzinho. Eita, caiu um pouquinho no chão. Ah, sal, Esse sal tá numa rocha mais elevada. Você vê nitidamente a diferença de tamanho delas. Vamos pensar que isso é uma montanhazinha e aqui uma planície, uma área mais plana. Quando esse sedimento está no topo e o vento, a água da chuva empurra ele, aqui eu vou ter que fazer um movimento mais... Cai. Ó, foi para a parte mais baixa. Se acumulou numa parte mais baixa do relevo. A terrinha de cima, normalmente é a chuva, não é alguém virando a pedra para cair. Mas a água da chuva escoando, o vento, os animais, enfim, qualquer coisa que possa transportar a terrinha da parte alta para a parte baixa, gerou uma movimentação. E a gente já estudou isso, que é a erosão, é o transporte dos sedimentos. Saiu da parte alta para a parte baixa e depositou, parou num lugar. Esse lugar agora está com uma cobertura, está com um solo. Começou a ter a formação dessa camada superficial de detritos das rochas, aí assim, depois que isso se forma, a gente vai ter os restos de plantas e animais, mas é papo para daqui a 5 minutinhos. Então eu estou agora com essa camada superficial acumulada em cima de uma rocha. Legal. Sal na pedra. Estou fazendo sujeira no meu quarto. O que eu posso tirar disso? Que essas rochas mais elevadas conseguem mandar, através dos agentes da erosão, a formação do sedimento para as áreas mais baixas. O solo se transportou, foi depositado numa área baixa, e aí aqui, quando desceu da parte alta para a parte baixa, vai começar a formação desse solo. O solo transportado. Agora, solo foi transportado, foi depositado, começou a ser acumulado. Camada por camada, milhares e milhares de anos. Lembra que a erosão e temperismo demora pra caramba pra gente poder ver algum resultado. E se formou. Agora, se esse sedimento está num lugar, a água, o vento começa a gerar o pozinho em cima da paisagem e ele fica uma região mais plana, o solo não se mexe, é um solo in situ. Diferente daquele evento, né, que eu fiz primeiro, que saiu de cima e foi para baixo, o sedimento foi transportado, é um solo que se forma a partir dos sedimentos de outros lugares. Normalmente a gente tem uma área mais elevada próxima que joga esses sedimentos pela erosão para a parte mais baixa. Quando o sedimento não se transporta, o sedimento ele não vai sofrer a ação do deslocamento e o solo começa a se formar na sua rocha mãe, onde ela começou a sentir o intemperismo e ser desgastado, tá? Aí esse processo é chamado de solo in situ. Solo transportado, solo in situ. Tá, beleza. Esse solo ele começou a ter uma cobertura de plantas. A grama começou a crescer, começou a ter uns bichinhos, minhoquinha. O que vai acontecer com ele? Na página 240, aí eu vou botar aqui o livão pra gente ver, tem uma sequência de um solo in situ, o que eu falei. O solo onde eu tenho a superfície rochosa e ela começa a sofrer a ação do intemperismo e não sofre a erosão. O sedimento fica. Aí olha que diferença. Solo, rocha matriz, começa a se formar na superfície, o intemperismo sem erosão começa a deteriorar essa rocha inicial, vai passando o tempo, a setinha em cima está falando isso, até começar uma organização que a gente chama de horizontes. Você está vendo aqui, ó, segundo parágrafo, horizonte. Tá sem foco, tá horrível, enfim, o horizonte. Vai estar ao contrário aí no vídeo. Achou? Acompanha, porque isso é parte fundamental sobre o solo. Depois de bastante tempo, o solo começa a se organizar em horizontes, camadas
que representam características. Vou começar da parte de cima do chão, vamos pensar na pessoa em pé, vendo as plantinhas, como está aqui, ó, nessa segunda imagem, da árvorezinha. Se eu começar a escavar, a camada superficial do solo, que a gente chama de horizonte orgânico, ele vai estar repleto de folhas, de galhos, de dejetos de animais, cocô, xixi dos bichinhos, animais mortos. Pensa numa cobra que tira a casca dela, a cobra troca a pele, né? A pele vai ficar jogada lá no chão, nenhum animal se alimenta disso, fica lá jogado. E no meio da floresta não tem alguém varrendo, aquilo vai ficando acumulado na superfície. O nome disso, gente, é serrapilheira. Olha o nome doido. Dá aquele stop aí no vídeo, volta. Serrapilheira. É a camada superficial do solo repleto de lixo da floresta, matéria orgânica morta. Tá? Não é sujeira, é os dejetos da própria floresta. Doido, né? Se eu continuar a escavar, eu vou chegar no horizonte A. O horizonte que está cheio de matéria orgânica também, mas já começa a perceber a existência dos minerais da rocha-mãe, a rocha que já está lá embaixo, porque a erosão afundou essa rocha. A erosão não, desculpa, falei besteira, o intemperismo. Afundou a rocha, tá? Aí, você vai ver aqui as diferenças dos horizontes. Orgânico, A, e embaixo tá C, depois rocha. Na última fileira, A, B, C, rocha. Qual é a diferença entre eles? O tempo. Conforme o tempo vai se passando, os materiais existentes dentro dos horizontes, o O, o A, o C, o B, vão se deslocando verticalmente. Por exemplo, você pensa num salzinho fininho, ele consegue entrar em buraquinhos. No solo de praia, você vê lá, a areia da praia ela tem buraquinho, você joga água, a água vai entrar na areia, porque ela não é impermeável. E aí as coisinhas mais fininhas do solo conseguem descer e ir para as áreas mais baixas. Então, peço que vocês anotem, marquem esse parágrafozinho aqui que está falando dos horizontes. Tá? É fundamental, porque é a parte complicadinha, tem um monte de nome estranho, mas que não é difícil, beleza? Então, para ficar bem fixo, eu vou ler com a interpretação legal aqui desse parágrafo que eu falei, ó. São os horizontes do solo, parte bem complicadinha aí, porque ela depende desse processo de evolução. O tempo precisa passar para ter essa organização em horizontes. Aí começa, como eu falei, o horizonte orgânico, é a camada mais superficial, sendo compostos de detritos vegetais, animais em decomposição. É uma camada que está presente apenas nos locais onde tem florestas, sendo ausente nas áreas onde há pastagens, vegetação rasteira e ausência de vegetação. Pensa no herbívoro, uma vaquinha. A grama não vai morrer e vai ficar ali. Ela está sendo alimento de um outro ser existente nesse ambiente. Tá? Fácil de visualizar. Aí ele vai começar a falar dos outros horizontes. Os resíduos orgânicos podem estar presentes também no horizonte A. Falei isso já ainda há pouco para vocês. Misturados com os minerais que compõem o solo da rocha-mãe, a rocha que começou a dar origem a esse solo. Sua coloração é escura, clareando à medida que se aproxima do horizonte B, porque o horizonte B ele é mais mineral, ele é mais ligado à rocha do que à matéria orgânica da superfície, tá? E é a camada que concentra grande parte dos nutrientes, sacou? E o horizonte C caracteriza-se por sedimentos de rocha que ainda estão sendo intemperizados. Processo do intemperismo, desgaste das rochas. Nós chamamos isso também de saprolito. Nomezinho tosco, dá o pause e volta aí. Saprolito. Essa é a que a gente chama de rocha podre. A rocha que já perdeu um pouquinho da sua estrutura pela ação da água, pela ação do intemperismo químico. Tá? Lembra que tem os tipos de intemperismo, quando a gente fala lá no começo do ano sobre intemperismos, beleza? Aí, vou pausar, esse tema é cheio de informação, né? Vocês precisam olhar horizonte por horizonte, ver as características e ver o processo que eu botei no começo do vídeo do solo transportado e o solo in situ. Tá? São os dois tipos, usei as rochinhas para a gente pensar nisso, tá bom? Bons estudos, qualquer dúvida, manda mensagem para mim que eu respondo. Valeu?